Nós também estamos com um irmão, um jovem casal, um jovem irmão no hospital, né, irmãos? Com uma luta, uma batalha terrível, com várias situações. E sejamos, parece que é Anderson o nome dele. Rodrigo. Aí venho eu de novo com os nomes, né, irmão? Rodrigo, eles têm uma filhinha pequena e nós estamos acompanhando, estamos orando por ele. É jovem ainda e bastante mal no hospital, bastante ruim. As situações graves, mas continuamos orando como igreja e clamando ao Senhor pela sua vida. Os tempos são difíceis, né, irmãos? Os tempos são difíceis. Ontem nós tivemos em Cristo Centro Perus, na ordenação do pastor, e na semana passada, no final de semana passada, eu não estive aqui porque eu estava no Rio de Janeiro, na inauguração da nova igreja Cristo Centro numa cidade, num lugar chamado, é uma cidade chamada Coelho Neto. Só basta você ter nome de gente, eu já esqueço, né, irmãos? Coelho Neto. E, irmãos, eu não sei, eu estava pensando, eu estava no meu lugar, numa luta, falo, não falo, é apropriado falar isso, não é apropriado, é bom ou não é bom, é perigoso ou não é perigoso, não sei. Mas, na verdade, irmãos, talvez eu possa falar isso a vocês, para que oremos, para que clamemos ao Senhor, porque nós todos sabemos, do conhecimento de todos, a situação do Rio de Janeiro, sim ou não, irmãos? Eu estava vindo agora, do começo do ano para cá, são mais de 3.500 roubos de turistas e latrocínios e assaltos, e é impressionante o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ontem teve mais um tiroteio na linha vermelha, nos principais caminhos de acesso ao Rio de Janeiro. Irmãos, nós passamos por situações assim gravíssimas. É muito triste ver a condição do nosso povo no Rio de Janeiro. É muito triste. Não se faz nada, não se tem ordem. É um estado de exílio. É um estado de exílio completo, irmãos. Aquelas pessoas estão realmente exiladas nos seus bairros. As pessoas não têm opção para ir para outro lugar, porque têm suas casas nesses lugares. Elas não podem ir a lugar nenhum, não podem sair à noite na rua. A igreja está na entrada de uma comunidade, de um morro. E você, irmão, não pode fazer nada. Nós fomos com o carro do pastor, um carro preto filmado, eles disseram, vocês não podem entrar aí de jeito nenhum com esse carro, vocês vão ser metralhados. E nós íamos dormir na casa do pastor, e fomos a outro lugar visitar uma família. Quando nós voltamos, o pastor ligou, vocês não podem vir para cá, está tendo tiroteio aqui entre os traficantes, vocês não vão poder entrar aqui, estou levando as coisas de vocês vão dormir em outro lugar. Ninguém sai na rua, irmão, depois de certa hora da noite. A empresa de luz não entra para medir, a empresa de água não entra para medir, porque os traficantes não permitem que eles entrem. Ninguém paga a luz, ninguém faz nada, irmão. Só paga quem tem consciência. Só paga quem pega a sua conta e vai lá no lugar lá e paga. E é um estado de sítio. Nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando do Estado Islâmico, e nós estamos vivendo dentro do nosso país esse tipo de coisa, irmãos. Morre sempre gente. É uma situação, olha, impressionante as histórias que eu ouço. Os policiais do estado do Rio de Janeiro estão 2 meses sem receber salário. E eu fiquei na casa de um policial. 2 meses sem receber salário. Os traficantes estão mandando gente entregar dinheiro na casa dos policiais. E, vocês estão sem receber dinheiro aqui, 2.000, 3.000 reais, para vocês sustentarem seus filhos, para vocês não passarem necessidade. É um estado paralelo. É um domínio do mal, da maldade, da malignidade. Irmãos, sem pensar no mal que estão fazendo a famílias, a homens e mulheres queridos, gente querida, gente que às vezes se envolve, né, irmãos, e depois não conseguem sair, e é uma luta, é uma batalha muito grande. Dou graças a Deus porque nós temos alguns homens aqui que estão lutando, queridos que estão aqui hoje. Nós nos orgulhamos de vocês, nós estamos orando por vocês, e sei que o Senhor vai dar forças para vocês vencerem,
para vocês reconquistarem as suas vidas novamente. Nós cremos nisso. E estamos felizes de que vocês estejam aqui conosco, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. Irmãos, orem pela igreja. Nós vamos ter esse seminário. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que se você não sabia que nós vamos ter um seminário profético, agora você está sabendo. Ok? Nós vamos ter esse seminário profético e alguns jovens de lá, porque é uma igreja que tem um local próprio. A igreja já tem o seu local próprio. Esse grupo comprou um terreno grande, já construiu o seu local, tem muitos jovens, e um dos jovens do louvor estava muito triste. Ele disse: eu gostaria muito, como eu gostaria de participar de algo assim. Só que ele está desempregado. Então eu disse: você pode ir, nós vamos dar um jeito. Nós vamos te ajudar. Irmão, você pode ajudar? Pastor, você pode ajudar? Posso, eu também vou ajudar, e você vai para São Paulo. Então as pessoas, elas têm sede, elas têm vontade, elas querem, mas há situações que as limitam muitas vezes, situações ao seu redor. Sem falar, irmãos, na sujeira toda, que tem muita sujeira, muita sujeira. É o mal, irmão, o espírito maligno, ele é sujo. O espírito, por isso a Bíblia chama os demônios de espíritos imundos. Porque onde eles estão há sujeira, há maldade, há malignidade, há desrespeito. Né? O diabo não respeita o homem, o diabo não respeita a integridade do homem. O diabo não respeita nenhum sentimento do homem. O Espírito Santo sim, mas o diabo não, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando você vai a esses lugares, você vê claramente isso nos lugares e na vida das pessoas. E nós temos que dar graças ao Senhor, porque ainda nós estamos vivendo aqui numa situação um pouco diferente. Nós temos que orar mais, irmãos, temos que clamar mais pela nossa terra, pela nossa nação, para que a gente não caia numa situação como essa. Então eu estou compartilhando isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, não tenho nem noção, mas eu creio que isso é bom para que oremos. Sim ou não, irmãos? Para que nós comecemos a orar quando a gente ouvir essas coisas, não só a reclamar, não somente comentar, mas orar. Eu já estou orando por aqueles irmãos, orando por aqueles lugares. Meu coração voltou. Olha, irmãos, nem em Moçambique, que é um lugar de conflito, que é um lugar de dificuldade, eu me senti preocupado. Eu senti medo. Porque quando nós viemos embora à noite, e nós tínhamos que passar pela Avenida Brasil, o pastor pediu oração. Eles oraram por nós, para que o Senhor nos guardasse. As pessoas saem de casa, saem orando, para que elas possam voltar. Entende? E nós fomos, e um silêncio dentro do carro, quando a gente atravessava a Avenida Brasil, um silêncio, porque estávamos todos apreensivos. Isso é um estado de guerra, irmãos. É um estado de guerra. Isso é um estado de batalha. E essa guerra não é só uma guerra social, é uma guerra, uma batalha espiritual. Quer oprimir o homem, impedir o homem de ser feliz, de ser livre. E a palavra de Deus diz que Cristo veio para que nós fôssemos livres. Então precisamos orar muito. Orar e orar muito. Em nome de Jesus, irmãos. Oremos, porque há muito sofrimento nesses lugares. E eu vi isso com os meus olhos. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Amém? Quanto ao seminário, nós estamos em expectativa. Está vindo gente dos Estados Unidos, está vindo gente de vários lugares. E os nossos líderes e aqueles que trabalham na área das artes, da música e tudo mais, irmãos, não pode ignorar esse momento. É um momento muito importante para nós, para a igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o momento melhor para a igreja crescer? Sabe qual é o momento melhor para você ser abençoado? É quando nós estamos em crise. É muito fácil quando você tem tudo, quando há abundância, há riqueza. Você não precisa exercer fé. Mas quando nós estamos vivendo momentos de crise, é nesse momento que nós temos que exercer fé. É nesse momento que nós vamos ver a mão de Deus sobre a nossa vida, a bênção de Deus sobre nós. Nós vamos buscar o cumprimento das promessas de Deus. É nesse momento que nós precisamos ter fé, confiar. E é nesse momento que nós vamos crescer. É nesse momento que nós vamos ver a provisão de Deus, a bênção de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza disso, irmão. Eu estou vendo isso. Amém? Eu creio que você, no momento de crise, pode conseguir um bom emprego.
porque você vai exercer fé, você vai crer, você vai orar, e Deus vai te dar. Sim ou não? No momento de crise, você vai ver a bênção de Deus dentro da sua casa, na vida dos teus filhos. E sabe de uma coisa? No momento de crise, você vai abençoar a outros. Alguns só creem nisso, mas eu creio plenamente, irmão. Você, no momento de crise, você vai abençoar outras pessoas. Deus vai dar para você e vai dar para você abençoar a outros. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Tem gente, irmãos, que no momento de bênção, que o país está maravilhoso, teve problemas. E no momento de crise, Deus vai abençoar. Porque Deus vai mostrar o seu amor, o seu poder. E você vai crer. Você vai dizer, o Senhor é o meu pastor. E, aleluia, nada me faltará. Não vai faltar nada na minha vida, nem na minha casa. Nós temos que exercer fé. Não podemos ficar sentados e chorando os problemas e as necessidades desse mundo. O Senhor está conosco. Acabamos de dizer, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Não é verdade, irmãos? E isso é muito importante. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Porque nós estamos avançando em várias frentes, em várias direções. E ter a presença de um homem de Deus como o pastor Doug, que é um homem de Deus. O pastor Doug, irmão, acabou de vencer uma crise terrível na sua vida. Ele teve câncer. E ele teve que fazer um tratamento desse câncer, e ele sofreu muito, foi difícil, mas o Senhor o curou. O Senhor o curou, e ele está aí firme. Então é um homem que tem vida, tem testemunho, vai nos ensinar muito, vai trazer palavra profética para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E é importante que você invista nisso, nesse tempo. Disponha-te, irmão, tenha fé. Se você dizer, eu quero tanto, tenho dificuldade, se você se dispor, Deus conhece, Deus age em função das intenções do nosso coração, irmãos. Deus age em função das intenções do nosso coração. Se você se dispõe, talvez você diga, eu não tenho recursos, mas se você se dispõe, se você se motiva e se dispõe, Deus vai prover, porque Deus age em função ao que nós temos no coração, não no bolso. Deus não age na nossa vida em função daquilo que nós temos no nosso bolso, Ele age em função daquilo que nós temos no nosso coração. Há pessoas que sempre estão dizendo, nós não podemos, nós não temos, nós não podemos. Nunca vai ter e nunca vai poder. Porque é sempre o que estão dizendo. Está na hora de dizer, eu não tenho, mas Deus vai fazer, porque eu quero ir, eu quero fazer. Deus vai me dar. É assim que tem que ser. Eu estava conversando com a profetisa, em setembro nós temos que ir para os Estados Unidos. Nós temos nossa reunião, nosso congresso. E irmãos, eu entendo que se uma convocação da minha liderança, eu tenho que ir. Eu tenho que estar lá, eu tenho que obedecer. A desobediência não é para o Filho de Deus. E olha que eu nem estou pregando ainda, mas eu acho que Deus está falando. Eu acho. Eu creio. A desobediência não é para o Filho de Deus. Os meus líderes disseram, você tem que estar aqui em setembro, e eu vou ter que ir de um jeito ou do outro, nem que eu tenha que ir andando. Porque eu tenho que obedecer. Agora, eu estava fazendo meus cálculos, minhas finanças, e eu disse, meu Deus, vai ser difícil. Senhor, o que eu vou fazer? Mas eu vou, em nome de Jesus, eu quero ir e eu vou em nome de Jesus. E eu disse à profetisa, olha, você não vai poder ir, porque eu vou você, nós não vamos conseguir ir os dois. E ela disse, bom, se Deus, eu quero ir, mas Deus sabe, Ele vai agir, Ele vai prover e tudo. Essa semana que passou, alguém nos ligou dos Estados Unidos, vocês vão vir? Olha, nós estamos pensando, estamos orando, nós queremos, nós vamos. Mas nós estamos buscando melhores opções de passagem e tudo mais. Não se preocupe, eu vou comprar passagem para vocês. Problema resolvido.
quando há intenção no coração, quando há motivação, Deus olha o meu coração, Deus não vai olhar na minha conta bancária, nem no meu bolso, Deus olha o meu coração, e se Ele vê motivação, Ele vê humildade, desejo de ir, de aprender, de ouvir, de receber, de obedecer, Deus vai prover. Amém, irmão? Diga quem está ao seu lado, Deus vai prover. Porque Deus é bom. Então, meus queridos, Deus quer ver o que você tem no seu coração. Qual é a motivação que você tem? O que está lá? Qual o desejo que você tem? Deleita no teu Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, não do teu bolso, nem da tua conta bancária, do teu coração. Aleluia. E isso não estava nem no script. Nem no script estava. Nós vamos terminar esse mês. Esse mês tem 5 domingos. Nós estamos no 4º domingo. Mais um domingo para a gente adorar o Senhor, né, irmãos? Você deveria dizer, glória a Deus, mais um domingo para ir à igreja, para adorar ao Senhor. Nós terminamos, nós não terminamos ainda, mas a semana que vem, quem vai ministrar pela manhã aqui é o pastor Doug. Ele vai nos ministrar a palavra. Então, nós vamos continuar nosso tema, profecia. O tema do mês que vem, irmãos, eu estou estudando. E Deus já me deu umas coisas assim para nós, eu estou emocionado. Nós vamos falar sobre transformação. Transformação. Vai ser tremendo. Eu já estou assim, eu comecei a pensar, já começou, o Espírito Santo começou a se mover e me mostrar muitas coisas. E nós vamos fazer um tempo maravilhoso, nós vamos buscar muitas transformações de Deus em nossas vidas. Nós vamos ter testemunhos. Eu quero que você nos procure, eu vou procurar você. Nós vamos ter testemunhos de alguma transformação que Deus fez na sua vida. E nós vamos mostrar isso para todo mundo. Nós vamos ter uma reunião, um culto, ou qualquer coisa do Vidas Transformadas, vamos se chamar. Quantas vidas transformadas nós temos aqui? Quanto você sabe que o Senhor te transformou? Amém, irmãos? Quantos de vocês pensam assim, se o Senhor não tivesse vindo à minha vida e me transformado, quem seria eu? Onde eu estaria? Isso é transformação, irmão. E vai ser muito bom. Por isso, nem pegue férias, irmão. Nem fica firme. Quero falar sobre a autoridade da palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 34 e 35. João capítulo 10, versículo 34 e 35. Quero dar ênfase à palavra escrita. Aqui você tem a sua mão aí, a Bíblia. Né? Algumas de papel e outros nem muito papel hoje em dia, né? Mas João 10, 34 e 35. Diz assim, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Eu só quero ler esse versículo. Jesus estava dando uma resposta aos judeus. Pode parecer um pouco fora de contexto, mas Jesus estava dando uma resposta aos judeus que o questionavam por ele comparar-se a Deus, por ele dizer, eu e o Pai somos um, por ele atribuir a si mesmo atributos que só Deus tem. E ele cita uma passagem do Antigo Testamento, no livro de Salmos. E aqui ele se refere à lei de vocês. Ironicamente ele diz, a lei de vocês, a palavra de vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês vivem. Mas, ele está dizendo ironicamente, nessa resposta, Jesus utiliza duas expressões para referir-se à Bíblia. Uma é a palavra de Deus e a outra é a Escritura. A palavra de Deus e a Escritura. A primeira, no original, é logos. A palavra de Deus é logos. E aqui a Escritura é traduzida da palavra grega grafê, que vem de grafia, que vem de escrita.
E ele diz, grafé, a palavra escrita, não pode ser quebrantada. Não pode ser quebrantada. A palavra escrita, isso quer dizer que a palavra escrita, em primeiro lugar, não procede de homens, porque ela é de Deus. Ela é de Deus. E tanto uma como outra vem de Deus e não pode ser quebrantada, diz o texto, isso é, não pode ser questionada. Ela não é de origem humana, ela é divina. Então, irmãos, eu sou um defensor radical e ferrenho da Bíblia. Da Bíblia. O grande problema hoje em dia é a falta de ignorância. É a falta de ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus, da palavra escrita, porque a palavra escrita também é palavra declarada. A palavra escrita também é rema, também é logos. Então, eu quero começar dizendo que a palavra escrita não é de origem humana, ela é de origem divina. A palavra escrita tem autoridade. Amém? Segura a tua Bíblia aí na tua mão. Segura a tua Bíblia aí. E diga comigo, a palavra escrita tem autoridade. Diga, esta palavra tem autoridade. Aleluia. A Escritura, quando a Bíblia diz a Escritura, ela significa literalmente o que está escrito. E o Senhor Jesus disse, o que está escrito não pode ser quebrantado. O que está escrito não pode ser questionado. O que está escrito não pode ser mudado. Por isso diz lá, por isso o Senhor Jesus mesmo disse, ai daquele que tirar um tio, um J. E o J é a menor palavra é a menor letra do vocabulário ou do alfabeto grego, a menor letra. Ai daquele que tirar um tio, um Jotinha. Porque é divina. Porque a palavra escrita não pode ser quebrantada. Quando ele diz isso, está escrito, e Jesus usou essa expressão lá na tentação do deserto, depois do batismo, quando ele disse para Satanás, está escrito. Ele estava dizendo, você quer usar de qualquer jeito as Escrituras, mas elas não podem ser quebrantadas, elas não podem ser questionadas, elas não podem ser usadas para o seu bel prazer, ela não pode ser usada para os seus próprios objetivos, ela é palavra divina, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, irmãos, não contém tudo o que Deus falou e o que Deus fez. A Bíblia não contém tudo o que Jesus fez e falou. Lucas diz isso. No fim dos evangelhos ele diz assim, nem tudo, se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez e falou, nem todos os livros do mundo caberia. Ela não tem tudo, mas o que ela tem está aí por um propósito. A Bíblia é seletiva, então Deus permitiu que não caberia tudo, mas o que está aí está por um propósito. Está por causa de um plano de Deus. Está porque Deus quer fazer através dessa palavra algo na nossa vida. Ele quer mostrar algo para nós, Ele quer dizer algo para nós, Ele quer fazer algo em nós através da sua palavra. Então, ela é inspirada, ela é eterna, ela é verdadeira e ela está autorizada por Deus. Ela está autorizada por Deus. A Bíblia é Deus falou e disse Deus. Segundo a Timóteo 3,16, Paulo diz assim, segundo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada. Quanto, irmãos? Toda. Toda a Escritura é inspirada. Tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está escrito é inspirado. E é útil. É inspirada por Deus
E é útil. Não existe inutilidade na Bíblia. Não existe nada na Bíblia que eu diga dizer, isso não é para hoje, isso não é para agora, isso não serve. Não! Eu abomino isso, porque diz toda a Escritura é inspirada e toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Pedro diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, e aqui nós está dizendo, a profecia, a palavra profecia está sendo usada, como já dissemos, com o significado de palavra. Nenhuma palavra, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, é do homem, não é do homem, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Eu amo falar sobre isso, irmãos, isso é a minha vida. Posso morrer falando sobre isso. Eu tenho uma convicção absoluta. E como é bom você viver com essa convicção na sua vida. Estamos dizendo que a palavra escrita também é profecia. A palavra é profecia. Ela nos prepara. Eu disse isso a semana retrasada. Ela nos prepara para fazer bem as coisas. Ela nos ajuda a fazer bem as coisas nessa vida. Toda a Escritura, tudo que está escrito é útil. Então dizer que hoje, algumas coisas que tem na Bíblia não servem hoje, isso é aberração. A palavra escrita, ela tem uma influência divina, ela é invisível, ela age, ela é ativa, ela é viva, ela tem vida, ela inspira. Ela transforma. Ela é dirigida por um propósito de Deus. Ela é levada por um propósito de Deus. Por isso disse Isaías 55, toda palavra que Deus envia não voltará vazia, porque ela vem e ela vai cumprir o propósito de Deus. Ela vai fazer o que Deus falou. Aleluia. Então, aí diz Salmos 12, 6. Diz assim, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Aqui foi usada uma ilustração do processo antigo de refinar a prata e o ouro em um forno de barro. O forno de barro que representa o homem, que representa a humanidade. Lembra do oleiro? O vaso do oleiro representa ali, o barro representa o homem. Né? Deus tratando com o homem, modelando o homem. Então, o barro, esse forno de barro, a prata e o ouro, a mensagem divina, e 7 vezes representa a absoluta perfeição da obra do Espírito Santo. A profecia, a palavra, ela é perfeita. Ela é perfeita. A profecia, ela vem para realizar a obra perfeita do Espírito. Ela não contém erro humano, porque ela contém a vontade divina, o propósito divino. Ela não contém a vontade do homem, porque ela contém a vontade de Deus. E aí diz, Salmo 119, 89. E é lindo quando a gente usa a Escritura para falar da própria Escritura. Salmo 119, 89 diz, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Olha, irmão, a gente precisa observar, prestar mais atenção no que a gente lê. Diz assim, a tua palavra, Senhor, é para sempre. É para sempre. Ela não muda. Passarão os céus e a terra. A palavra não está sujeita a tempo, nem a mudanças, nem a culturas. Ela é eterna, ela não está sujeita a ideologias e costumes, ela é eterna, ela para sempre está firme, ela não muda, ela não se altera. Oh glória! Foi Jesus quem disse em Mateus 24, passarão os céus e a terra, as ideologias passam,
As culturas passam, os pensamentos passam, os sentimentos passam, tudo passa, mas as palavras do Senhor estão firmadas no céu e elas permanecem para sempre. O mundo passa. E eu estou tratando de mostrar aqui, irmãos, a importância e a autoridade da Bíblia. Tudo que está escrito para nós hoje. Para quê? Qual o propósito? É muito grave hoje a falta da palavra na igreja, a falta da profecia na igreja, a palavra que vem de Deus, a palavra declarada, o dom de profecia, o profeta. Hoje é imprescindível a presença do profeta na igreja, do dom da profecia, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva, Hebreus 4:12, o que diz lá? Ela é viva, ela é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você traz a palavra de Deus para a tua vida, está trazendo vida ao espírito. Você está trazendo vida de Deus, irmão. Vida, quando você traz a palavra de Deus à tua casa, você está trazendo vida à tua casa. Quando você traz a palavra de Deus ao teu casamento, você está trazendo vida ao teu casamento. Onde está a palavra de Deus na tua vida? Onde ela está? Se ela está, é a Bíblia, eu estou falando da Bíblia. Se ela está no fundo do baú toda semana. Eu escutei uma ilustração essa semana que eu achei muito engraçado. É uma ilustração interessante. O pastor visitou a família. E a irmã colocou seus talheres de prata na mesa, porque é o pastor, vai receber o pastor. Né, irmão? Quando você me convidar para jantar, está faltando, né, irmão? Mas tudo bem. Eu perdoo, me jantar para almoçar, não vai acontecer isso que eu vou te contar, mas você coloca os seus coisas de prata, de ouro, tudo, tá? Aí ela colocou todos os talheres de prata e sumiu uma colher. O pastor foi embora, sumiu uma colher. E ela disse assim: amor, eu acho que o pastor roubou nossa colher. É uma ilustração, o pastor roubou nossa colher. Aí ficaram com aquilo na cabeça, ficaram, o pastor roubou nossa colher, roubou a colher. Aí chamaram o pastor para jantar de novo. Aí ela não aguentou, falou assim: pastor, da outra vez que o senhor veio, o senhor, por acaso, não levou uma colher que, né, por acaso, o senhor... Ele falou: não, irmã, eu guardei a colher dentro da sua Bíblia. Um ano depois, eu guardei a colher dentro da sua Bíblia. Você entendeu, né, irmão? Aham. Então, como que você traz a palavra de Deus à sua vida? Você está trazendo o Espírito. Você está trazendo o propósito de Deus. Se as coisas estão difíceis, se há enfermidade, se há doença, se há necessidade, o que você deve trazer para dentro da sua casa? O que o mundo diz? O que diz o filósofo, o político, sei lá o quê? Não, a palavra de Deus. Mas em que dimensão a palavra de Deus está na sua vida, na vida dos seus filhos? Que tempo, que importância você está dando ao que Deus realmente fala? Ao que Deus fala, e não o que fala a política, o mundo, esse ou aquele, mas ao que Deus fala. Quando você traz o que Deus fala à tua vida, há transformação. Por isso você vai, às vezes eu vou na casa de algumas pessoas, e os americanos, eles fazem muito isso, eles fazem quadros com versículos, e eles colocam no banheiro, já falei isso para você, né, irmão? Coloca de frente um versículo onde você senta. Palavra de Deus. Entende? Porque você está trazendo vida, personalize a palavra. Personalize a palavra. Colossenses 3,16 diz assim, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos
hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em seus corações. Então, habite ricamente. A palavra de Cristo tem que habitar na sua vida. Como que a palavra de Deus vai habitar na sua vida? Se você não a convida, se você não a traz, se você não traz essa palavra para você, se você não traz ela à sua mente, ao seu coração, e se cantem, por isso nós nos preocupamos muito aqui com o que nós cantamos. A gente revisa as letras, porque a gente não vai cantar coisa aqui que não é bíblica, irmão. Com todo o respeito que eu tenho e carinho que eu tenho, porque eu fui músico, toquei em orquestra, primeiro eu toquei na harpa cristã durante muito tempo, cresci com os hinos da harpa cristã. O primeiro hino que eu comecei a tocar foi o hino Chuvas de Graças. Deus concedeu com certeza chuvas de graça. Eu me lembro até das notas. Fá, 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 sol, lá, si, fá. Ré, si, do, si. Até hoje eu sei. Mas alguns hinos, irmãos, eles não são bíblicos. Nós cantamos umas, cantamos não, eu fiquei ouvindo, mas eu não vou cantar isso. Que começava dizendo assim, que triste sina viver aqui. Espero ansiosamente. Eu falei, peraí. Nós estamos ensinando que Cristo veio dar vida abundante. É triste sina viver aqui? Não, eu tenho Cristo na minha vida, irmão. Essa vida miserável eu vou deixar quando Cristo voltar. Eu não posso dizer essas coisas. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Irmão, isso é filme de terror. Isso é filme de terror. Isso não é Bíblia. Então, a palavra de Deus habite. Não há mudança, não há santidade, não há cura, não há libertação se nós não temos palavra. Não temos palavra. Por isso nós ensinamos, por isso ensinamos a criança lá na escolinha, por isso ensinamos a palavra. A criança aprende a palavra, o adolescente aprende a palavra, o jovem, todos nós aprendemos a palavra. Porque é ela que traz vida de Cristo em nós. Aí, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro, presta atenção. Não deixe de falar as palavras deste livro, do livro da lei, das escrituras, da palavra, não deixe de falar. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não quer questionar a Bíblia, irmão? Questiona, mas o que está dizendo aqui é que a palavra de Deus na minha vida prospera a minha vida, meus caminhos. A raiz aqui da palavra prosperar, aqui a raiz da palavra, e eu gosto de buscar essas palavras, ela não envolve dinheiro, tem a ver com dinheiro, irmãos. Esse é o grande erro. Tem gente que pensa que a Bíblia existe para nós, né, irmãos? Para a gente ser rico. Não envolve prosperar, aqui não envolve dinheiro. Envolve, sabe o quê? Um comportamento sábio. Comportamento sábio. Quantos querem ter um comportamento sábio? Quando Deus falou para Salomão, Salomão, pede o que você quiser para mim, eu te dou agora. E Deus estava disposto a dar toda a riqueza que Salomão pedisse? Estava. Tanto é que ele deu. Mas Salomão disse, não, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Sabedoria para viver sabiamente. Viver sabiamente é o que traz prosperidade, irmãos. Olha, viver desonestamente um dia acaba. Essa gente viveu desonestamente aí um tempão, né? Roubaram. O que está acontecendo agora? Ó, até o chefão. Entende?
porque a mentira, mas viver sabiamente traz a verdadeira prosperidade às nossas vidas. Viver sabiamente prospera os nossos caminhos, abençoa a nossa casa, a nossa família, e para viver sabiamente eu preciso da palavra de Deus. Sem ela não há uma verdadeira sabedoria, ela é o tesouro da sabedoria. E há uma coisa que o homem sábio, que a Bíblia diz que o homem sábio não faz. Sabe o que o homem sábio não faz? Ele não aceita o conselho dos ímpios. É o que diz Salmo 1. Ele não aceita o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho ou a sabedoria dos ímpios ou desse mundo. Porque ele tem o conselho perfeito. Ele tem o conselho perfeito. A palavra traz cura, a palavra traz paz, a palavra traz saúde. A palavra traz segurança em um mundo extremamente atribulado. Há uma palavra que nós vamos encontrar, e eu já mencionei, nós vamos encontrar várias vezes no Antigo Testamento, que é a palavra meditar. Meditar, meditar, meditar. Está várias vezes. Essa palavra nos assusta um pouco, porque nos remete às religiões adeptas à meditação, né, irmãos? Mas a meditação não é isso. Meditação não é uma prática exclusiva de alguém. A própria Bíblia nos manda meditar de dia e de noite. Agora nós vamos entender o que significa meditar. Meditar não significa ficar aí sentado. Meditar, mais do que significar ficar sonhando ou imaginando, embora muitas vezes meditar significa uma reflexão silenciosa, e pode significar também um murmúrio, meditar significa falar consigo mesmo. Isso significa meditar. Falar consigo mesmo. É quando, nem sempre todo mundo que fala consigo mesmo está meditando. Né, irmão? Mas meditar significa falar consigo mesmo. Então, sabe o que significa também? Significa repassar na mente. Significa ruminar. Esse é o significado importante de meditar na Bíblia. Repassar. Ruminar. Falar consigo mesmo. Sabe quem fez isso? Olha, o salmista, Davi fez muito isso. No Salmo 77:6, ele diz assim: de noite recordo minhas canções, de noite eu rememoro, eu trago outra vez minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta. É tudo com ele mesmo. Né? Eu recordo minhas canções, isso é a palavra, o livro de Salmos, que são as canções que Davi escreveu na sua maioria. O meu coração medita, o meu espírito pergunta. Eu gosto de fazer muito isso, irmãos. Trago uma palavra de Deus na minha vida, principalmente nos momentos difíceis. Sempre há uma palavra de Deus em um momento difícil das nossas vidas. Traz a palavra de Deus, irmão, e tudo se transforma. Cuidado com o que estamos meditando. Se estamos alimentando a doença, a morte. Eu tenho uma dor aqui, vou lá no Google ver o que é essa dor aqui. Saiu uma coisinha, eu vou ver lá no Google, o que é isso aqui? Aí no Google alguém diz, olha isso, eu tive um disso e era câncer, aí pronto. Nós temos a palavra de Deus, irmão. Nós temos a palavra de Deus. Não há mais sabedoria no Google que na palavra de Deus. Não há. Não há mais resposta para o homem no Google que na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus traz vida. Falar a si mesmo o que Deus diz. Olha o que Davi ele tinha um coração. Davi errou, falhou, porque todos nós erramos e falhamos, mas Davi tinha um coração que Deus amava, porque ele tinha um coração que era igual ao coração de Deus. Davi, Salmo 42, ele fala com ele mesmo. Naquela época não tinha espelho, mas ele falou com ele mesmo. Salmo 42, 5 e 6, ele diz assim: por que você está assim tão triste? Ele não está falando a ninguém não, ele está falando, a minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Por que você está tão triste? Talvez tivesse acontecido alguma coisa, aconteceu algo terrível e ele estava triste.
E ele diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti lembro. Aí vem, ele começa a falar, ele está falando com ele mesmo, ele está dizendo, e ele está trazendo a memória, ele está trazendo agora a palavra, me lembro, desde a terra do Jordão, eu me lembro do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor falou, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Vamos mudar nossas lembranças tristes pela palavra de vida, pelas promessas de Deus. A promessa que a palavra traz a mim, se a palavra traz vida e esperança, mas nós não temos essa palavra se não estudamos a Bíblia, no que vamos meditar. O que estamos pensando, o que estamos perdendo o nosso tempo pensando. Tem gente que tem mais frases do Gandhi na mente do que versículos da Bíblia. A Bíblia não é um mantra. Não estou falando disso. Estou falando de crer e viver a palavra viva. De trazer ela à nossa vida, de obedecer. Jeremias estava triste, perdendo a esperança. Ele era o profeta de Deus, ele é chamado profeta chorão. Jeremias chorava muito. E ele estava triste, e ele começa a trazer a memória. Ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele começa a pensar na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Ele estava preso, ele estava jogado num fosso, amarrado, e ele está naquela situação terrível. E ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele começa a trazer a palavra de Deus à sua vida. Aí, lá em Lamentações, ele diz assim, Lamentações 3:21, ele diz isso: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí, Jeremias, ele estava dizendo: o que me pode dar esperança? O grande amor do Senhor. O que me pode dar esperança, além do grande amor do Senhor? As suas misericórdias. Que mais pode me dar esperança em momentos de crise difícil? A sua fidelidade. Aqueles que esperam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. É crer no que Deus falou, é crer no que Deus deixou registrado na Escritura, naquilo que está escrito, tomar posse do que Deus nos prometeu. A meditar vai afetar nossas ações, por isso a Bíblia diz que devemos pensar nas coisas que são lá de cima. Pensa nas coisas que são lá de cima, pensa naquilo que é puro, naquilo que é perfeito, naquilo que é santo. Aquilo que meditamos vai da mente ao coração, e do coração afeta nossas ações. Quando em Guatemala, com isso eu vou terminar, me ajuda aí, José, eu sei que você estava lá no teclado, aproveita. Né? Porque os cabelinhos arrepiados aí, vai fazer 50 anos de idade andando cabelinho arrepiado. Quero dar um testemunho para vocês. Um dia, nós tínhamos nossa casa em Guatemala, e às 3 horas da manhã, entraram ladrões. E a profetisa despertou quando eles tentaram, porque a casa, ela tinha todos os quartos assim em linha. Tinha uma varanda, e os quartos eram todos em linha. A Elisa ficava num quarto lá atrás, com uma moça que morava com a gente. E nosso quarto, depois tinha a cozinha e a sala, tudo em linha assim. E a gente trancava a porta. E ela escutou quando tentaram abrir a porta. Ela acordou. E tinha uma janela, nós vimos quando o vulto passou. E eram mais ou menos uns 4 indivíduos. E eu fui no ímpeto de abrir a porta, porque eu estava preocupado com a minha filha, porque eu não sei se ela tinha fechado a porta ou não. Eu vi que eles estavam armados. E um deles se escondeu esperando que eu saísse. Aí nós nos desesperamos e começamos a orar. Foi um momento terrível. E nós começamos a clamar,
E eu comecei a repreender e a clamar. E eu disse, vamos chamar a polícia, eu vou pegar minha arma, a única arma que eu tinha era a Bíblia. Mas disse, ele não sabe o que é, eu vou pegar minha arma, eu já estava com a Bíblia na mão. De desespero. E então quando eu comecei a gritar e a gente começou a orar, eles saíram, levaram algumas coisas que tinham na sala e fugiram correndo, deixaram a porta da rua aberta, chamei a polícia, tudo. Mas o que aconteceu comigo foi que todos os dias, todas as madrugadas, exatamente 3 horas da manhã eu acordava assustado. E não dormia mais. Não conseguia dormir. Começava a entrar medo, temor no meu coração. A pior coisa que existe nesse mundo, irmãos, é viver com medo. E nós, filhos de Deus, não podemos andar com medo nessa terra. Não. De jeito nenhum. Nem de morrer, irmãos. Nem de morrer. Porque nós não morremos. Na verdade. Nós passamos da morte para a vida. E aí, eu toda madrugada, exatamente, eu podia olhar no relógio, era exatamente 3 horas e eu acordava. E não conseguia dormir mais, por mais cansado que eu estivesse. E meus dias começaram a ficar difíceis, porque eu acordava 3 horas da manhã e não conseguia dormir mais. Chegou um momento que eu comecei a perceber que aquilo não era natural, não era normal. Eu disse, não, peraí, isso não é normal. Isso é um ataque maligno, uma perturbação. Por que exatamente essa hora eu me desperto e não consigo dormir mais? Aí, eu já tinha aprendido que a gente tem que usar a palavra de Deus para trazer paz às nossas vidas. Aí, porque o salmista diz no Salmo 19, a tua palavra traz paz ao meu coração e ordena os meus caminhos. Aí, irmãos, eu peguei Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, 8. E esse salmo diz assim, em paz me deitarei, e assim mesmo, e dessa maneira, eu durmo, e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Eu antes de dormir ajoelhava e começava, em paz eu me deito, e logo eu durmo, pois o Senhor me faz viver em segurança. Na primeira noite, 3 horas da manhã, acordei, me ajoelhei e disse, em paz eu me deito, em paz eu me durmo, e o Senhor me faz viver em segurança. Em paz eu me deito, e eu deitava, em paz eu me deito, e em paz eu descanso e adormeço, porque o Senhor me dá segurança. E dormia, tranquilamente, perfeitamente. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, quando você traz ela à tua vida, ela traz verdade, ela traz vida. Quando nós estamos fatigados, lembra-se o que disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando estamos com medo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você está doente, creia, o Senhor disse, no meu nome colocarão os meus enfermos, eles serão curados. Quando você está triste, cante louvores e o Espírito alegrará o seu coração. Quando você está desanimado, o Senhor toma pela tua mão e te levanta e Ele te dá forças. E tudo isso é palavra de Deus. Deixa a palavra entrar, personalize a palavra. Ela vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, ela fará o que Ele determinou. Deus falou, o que Deus falou é verdade e nada pode mudar isso. Aleluia. Nada pode mudar isso. Eu creio mais do que nunca, irmãos. E se há alguma coisa que me deixou ardendo em chamas, foi isso. Foi essa mensagem, essa palavra de Deus, porque eu vivo essa palavra na minha vida até o dia de hoje. Quando eu li em Lucas 5, no final do capítulo, eu estava em crise, sem saber o que fazer, querendo servir ao Senhor, mas era um jovem, estava casado, tinha minha filha, o que eu faço, meu Deus? E veio a palavra, deixa tudo e segue-me. E eu estou com essa palavra até hoje, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, se Deus falar para mim hoje, deixa tudo e vai para, sei lá, irmão, para qualquer lugar desse mundo, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque quando você anda na palavra de Deus, isso traz vida para você. Isso traz segurança, isso traz paz. Amém, irmão? Fique em pé no seu lugar.
Eu quero que você faça uma coisa, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia onde está. E abra no versículo que você mais ama, que você mais gosta e que você acha que Deus mais fala com você. Faz isso. Deixa Ele falar com você. E eu vou orar para que essa palavra se cumpra na sua vida. Para que essa palavra hoje seja verdade na sua vida. Aleluia. Isso mesmo. Leia. Agora leia aí para você. Leia alto. Para você, mas leia alto. Isso. Esse aí eu gosto. Esse eu gosto. Esse eu não tenho problema com ele. Né, irmãos? Leu. Então, isso é palavra de Deus. Isso é profecia para a tua vida. Isso vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus Cristo.